Lá, vai cair no celular. Já? Vou melhorar isso aí, peraí. Oh, fecha os outros sons todos, deixa só o meu e o seu aberto. E aí eu tenho que entrar aqui em participante. Eu estava dizendo o seguinte, da outra vez funcionou bem com todo mundo fazendo, quem quiser escrever pergunta, na hora que aparecer na cabeça a pergunta, pode escrever, depois o Jean lê por ordem. Ou, então, se a pessoa quiser fazer pergunta oral, né, levanta a mão. Eu acho que é assim que funcionou. Ou então, bom, manda uma mensagem para o Jean, de toda maneira, de que quer fazer uma pergunta oral. Acho que assim vai funcionar. Vamos começar? Pode jogar duro aí. Beleza. Está legível, né? Isso eu não enxergo bem, mas eu vou acompanhar pela tela do computador aqui. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos já no terceiro momento aqui de nossa troca de informações, né, sobre a terapêutica canábica, e até agora a gente tratou dos seguintes temas. Primeiro foi problemas, doenças, sintomas, né, alterações que podem ser tratadas ou controladas ou suavizadas e, enfim, eventualmente curados com a cannabis, os canabinoides, né, enfim, com a maconha, seus extratos e, eventualmente, apesar de que eu não trabalho com isso, talvez com princípios ativos isolados, né? Enfim, a terapêutica com canabinoides, a terapêutica canábica, a gente tratou, então, no primeiro momento, do que seria passível de ser tratado com o conhecimento que a gente tem hoje. E é uma coisa só para lembrar sobre isso, é um leque muito vasto e muito possivelmente crescente, né? A gente, sempre que eu falo disso, eu sinto que duas coisas parecem estranhas. Uma que é coisa demais, que é possível de ser tratado, e outra que parece que ainda a gente vai achar muito mais coisas, porque é assim que tem acontecido, por exemplo, na minha clínica, uma coisa que eu falo muitas vezes para muita gente. Eu tenho um interesse muito grande em catalogar, por exemplo, as síndromes que a gente está conseguindo tratar com a maconha. E eu lembrei na reunião passada, na conversa passada, na live passada, que a gente consegue tratar a esclerose tuberosa, por exemplo, aparentemente bem, os casos que eu tenho visto são de bom resultado. É uma síndrome epilética. Uma outra síndrome epilética que eu tive recente, né, lembrança, né, de que a gente está tratando, Landau-Kleffner. São, além dessas, muitas outras, né, e muitos outros distúrbios, enfim. Nós vamos recuperar um pouco dessa questão na temática de hoje, que é sobre efeitos positivos, efeitos negativos e, bom, só para finalizar a introdução, na reunião passada, no encontro passado, a gente tratou de dosagem, e aí tratamos as questões relativas a CBD e THC, porque o nosso enfoque é clínico e, então, sobretudo, interessa bastante diferenças de efeito, né, que a gente tratou, semelhanças em efeito, e de dosagem, questões relativas à dosagem do uso usando produtos com mais CBD, ou CBD exclusivo, e produtos com mais THC, ou meio a meio, ou, enfim, as diversas proporções possíveis. A gente tratou disso um tanto na conversa passada. Mas eu estou recapitulando um pouco para a gente lembrar e também para dizer o seguinte: caso vocês queiram fazer perguntas sobre questões que a gente abordou antes, não abordou hoje, sintam-se livres, a gente conversa aqui é bastante livre. Bom, mas focando no que é no assunto de hoje, o seguinte: efeitos que são esperáveis, né, do uso da cannabis em geral, efeitos positivos, que são aqueles que a gente obtém nos tratamentos em geral. Então, efeitos psíquicos, como tranquilização, relaxamento, melhora de humor, intensificação de sensações, regulação de sono e apetite, controle de dores e náuseas,
estão dentro do nível neuropsíquico, né? Talvez controle de dor e náuseas não devesse entrar como efeito psíquico, mas são efeitos de mediação neurológica, né, em grande parte. Então, tem algum sentido colocar aí. Enfim, cada um de nós pode pensar, e cada um que usa maconha e que tem experiência pessoal, quais são os efeitos em si, e, enfim, cada um de nós que é terapeuta tem uma visão dos seus pacientes como os efeitos psíquicos que tem. Mas, em geral, acho que esses são os mais importantes. É muito comum, sabe, na clínica, aparecer a dúvida de se a maconha não está provocando efeitos paradoxais, como a gente chama, né, em geral na medicina, na psiquiatria, enfim, que são efeitos contrários ao esperado. Então, de agitação, de irritabilidade, de hiperatividade, de insônia. E isso aparece com alguma frequência, como uma questão, como algumas vezes, ou com alguma frequência, uma questão relacionada a essa, bom, não é o THC, as pessoas falam, mas se fosse CBD puro, ou CBD de alto nível, THC em proporção mínima, não teria esses efeitos, né? E aí, bom, enfim, nós vamos tratar disso com mais atenção daqui a pouco, quando a gente vai discutir efeitos negativos, né? Mas a minha sensação geral, a minha impressão bastante firme, assim, pelo que eu tenho conseguido fazer, né, e obter de resultado com pacientes, enfim, minha experiência pessoal da vida, né, digamos, é de que são esses mesmos efeitos predominantes ou próprios ou principais da cannabis. Talvez alguém pudesse dizer criatividade, né, aumento da criatividade, ou de bem-estar, enfim, de ânimo, são efeitos que também têm importância, né, na dimensão psíquica, né? Efeitos da cannabis, efeitos da maconha, dos seus extratos, né? Bom, todos esses efeitos eu acho que são característicos. Agora, agitação propriamente dita, hiperatividade, insônia, irritabilidade, eventualmente agressividade, esses não são, no meu ponto de vista, e até onde eu na clínica em geral, não são efeitos próprios ou característicos da maconha. Então, eventualmente, na clínica, eu avalio que a gente deve aumentar a dose, se aparece esse tipo de efeito. Uma coisa que a gente sempre tem que considerar, e que é de extrema importância, é se tem ou não tem, porque, enfim, outras drogas no dia a dia, né? Mas na clínica, na terapêutica, com frequência a gente vai estar lidando com pessoas que estão usando outros medicamentos, ou medicamentos psiquiátricos, neuropsiquiátricos, né? Especificamente que eu estou falando aqui, e pessoas que estão em retirada desses medicamentos, e tudo isso altera bastante a psique do paciente e, eventualmente, os efeitos da cannabis. Bom, se eu posso fazer uma síntese desse primeiro tópico aqui de efeitos, esses são efeitos próprios, eu acrescentaria, e acho que é interessante registrar isso, né? Esses efeitos de criatividade, que em geral as pessoas relatam com uma frequência grande, esse efeito de melhora do ânimo, de percepção de bem-estar, está ali em melhora do humor, né? Eventualmente, mas esses são realmente os efeitos que, pela minha experiência, em geral, eu reconheço como próprios, né, como eu falei, da maconha. Então, quando aparecem esses efeitos, que às vezes vão aparecer na clínica de todos nós, né, paradoxais, de mais agitação, irritabilidade, insônia, quaisquer um desses, aí, delírios, etc., eu vou identificar normalmente que ou associação com drogas,
ou retirada de drogas. Esse é, de longe, o principal frequência, né, na minha experiência. A principal proporção desses casos é devido à retirada de outras drogas. Mas, mesmo quando não tenha nada disso associado, em geral, eu vou considerar que é porque está tendo um uso de dose baixa, insuficiente de cannabis. E que a gente, aumentando a dose, vamos controlar esses sintomas todos em geral. E praticamente, assim, todos os casos que eu tive a experiência, né, de lidar com essas situações de descontrole, né, e a gente poder aumentar doses, a maioria ou todos são favoráveis ou positivos. Então, eu tenho uma segurança bastante grande em fazer regulação da atividade imunológica. Eu costumo chamar isso de efeitos de modulação, né? A cannabis é um modulador da atividade neuropsíquica, é um modulador da atividade imunológica. Essa é a visão mais sintética que eu tenho, né? Realmente modula a atividade desses sistemas, né? Que são fundamentais para todo o funcionamento do organismo, são integrativos, né? E se você modula o sistema neuropsíquico, você modula o sistema endócrino, né? Então, todos os grandes sistemas integrativos do organismo são modulados pela atuação da maconha. E, como dizem colegas, né, modulado de uma forma bastante homeostática, porque é essa atuação do sistema endocannabinoide. É uma atuação, em geral, de preservação da homeostase. Então, em geral, um efeito muito benéfico em todos esses sentidos, ou na grande maioria das vezes. O efeito comum, ou geral, da maconha nesse caso especificamente, uma regulação positiva da atividade imunológica. Então, eu me lembro, eu sou de uma época em que se falava que a maconha reduzia a imunidade. Mas, até onde eu vi, nunca houve evidência disso, como das várias outras coisas que, em geral, se atribuem, né, negativamente. A maconha também não tem evidência consistente de que isso exista. Não, repetindo, é uma modulação de modo, em geral, positivo, e que, por exemplo, nunca me leva à preocupação, ao contrário, de que tivesse esse efeito de imunodepressor, né, ou imunossupressor, como os medicamentos imunossupressores propriamente dito têm, né? Então, eventualmente, a gente consegue substituir essa medicação com a cannabis, ou pelo menos reduzir a necessidade, seja de corticoides, né, para controle de inflamações, seja de imunossupressores para controle de doença autoimune. Exemplo assim bem seguro, né, por como é que fala, ensaios clínicos de resultado é a esclerose múltipla, que é doença imunológica. Mas nesse caso a evidência é de resultado sintomático, como é uma doença neurológica também, né? Então não dá para ter muita certeza, até onde eu saiba, não há certeza de que esse efeito é imunológico. Na clínica, eu tenho muitos casos de melhora significativa em todos esses problemas aí referidos aqui no texto, né? Doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, que é a forma grave da artrite, né? Enfim, as doenças inflamatórias do intestino, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Todos esses casos eu tenho tido bons resultados com maconha, eventualmente com maconha fumada, em alguns casos, eventualmente com maconha em extrato puro, até por altas doses. É o que a gente tem visto, né, de uso e com resultados positivos, enfim,
em vários casos, ou na grande maioria dos casos que eu pude acompanhar até agora, resultados positivos ou muito positivos nessas doenças aí todas. Em neuropatias, né, que é uma doença inflamatória dos nervos periféricos, por diversos motivos, e, enfim, com uma fisiopatologia desconhecida, né, assim, não totalmente conhecida. Você tem neuropatias de vários tipos, né, com gravidades assim, várias, às vezes restringindo a um nervo, às vezes atingindo vários nervos em várias áreas diferentes do corpo. Enfim, é um quadro que tende a ser grave, eventualmente gravíssimo, né? E costuma ter um resultado muito bom com a cannabis. Resultados de médio prazo. Hoje eu tive uma notícia muito boa, né? Muito agradável para mim, enfim, para o paciente antes, né? Um cara, um violonista, mais ou menos uns 60 anos, eu acho que ele já tem, não tenho certeza, é verdade. Mas, enfim, né, não era jovem. E esse cara vinha tendo dores e restrição de movimento na mão. Então, não estava mais conseguindo tocar. E tem mais ou menos uns 3 meses que ele está usando. Eu atendi em São Paulo, talvez você lembre já. E esse cara teve uma melhora muito grande clínica e hoje ele fez um exame de uma eletromiografia, né? Neuromiografia, eu não estou agora me lembrando exatamente qual o exame, mas foi um exame que mostrava resultados ruins, né? No teste anterior, eletromiografia, né? Tá me ouvindo? Ele tem uma neuropatia, né? E ele fez o exame de eletroneuromiografia, assim. Porque então o resultado impressionou ao neuro porque zerou os distúrbios que estavam identificados em exames anteriores. E isto eu só posso supor que seja atividade anti-inflamatória. Então, a gente tinha uma segurança, né, de efeito sintomático contra a dor bastante grande, mas eu sempre tenho uma aposta que de médio e longo prazo vai haver efeitos positivos por atividade anti-inflamatória. Agora é a primeira vez que eu tenho uma comprovação com o exame de uma recuperação completa, né, de distúrbios neuropáticos. E isso eu já tinha tido de epilepsia, de atividade epileptiforme em crianças com autista, com epilepsia, né, o distúrbio de sono grave, no caso, que com um tempo zerou a alteração eletrocefalográfica. Em geral, tem tido resultados de outros colegas que eu sei, melhorando também o traçado. Mas para neuropatia eu não tinha ainda nenhum registro, né, o primeiro. Fiquei muito satisfeito, porque isso confirma enfim, conhecimento, né, histórico e o que seria para mim uma aposta de que a gente consegue resultados de melhora de médio e longo prazo no controle de doença anti-inflamatória, de doenças inflamatórias crônicas, porque tem efeito anti-inflamatório. E, provavelmente, da mesma maneira, doenças autoimunes. Então, eu sempre recomendo tratamento para doenças inflamatórias crônicas ou autoimunes, complementar a corticoide, imunossupressor, etc., ou em substituição, dependendo do resultado, para toda doença autoimune e inflamatória crônica, em princípio, entendeu? Eu não tinha uma expectativa de que tivesse resultado positivo possível para gastrite, por exemplo. Mas fui procurado por um paciente ontem relatando que ele tem tido resultados muito bons no controle da gastrite dele. É um caso só, né? Pode ser que isso não diga nada. Mas eu tenho tido resultados bons com doenças inflamatórias crônicas frequentemente, em geral, né? Então, é uma aposta muito boa. E doenças imunológicas autoimunes, né, especificamente, também eu acredito que seja sempre uma aposta muito boa.
repetindo uma coisa que eu vou falar uns milhões de vezes, que na minha cabeça é fundamental, mal a gente não está fazendo para o paciente, não, em princípio. Então, entre qualquer as alternativas terapêuticas, as terapias padrão e as alternativas que estão por aí, a maconha certamente é uma das mais seguras e das mais exitosas. Não tem ensaio clínico para nada disso, provavelmente, que eu falei, não me lembro de nenhum tratamento especificamente de médio e longo prazo, certamente não tem, mas são, como na minha linguagem, são apostas muito boas e que vale a pena fazer sempre, porque certamente nós não estamos prejudicando, intoxicando ou formando lesões e doenças no paciente. Ao passo que grande parte dos tratamentos, mesmo alternativos, levam a isso. Então, vale a pena. Alguns efeitos bem conhecidos, epilepsia, grande parte, né, dos pacientes tratados hoje aqui no Brasil, quando maconha é para epilepsia, parece eficaz no tratamento de as mais diversas epilepsias. Então, eu hoje não vejo restrição alguma. Tenho, repito, casos de epilepsia por cisticercose, epilepsia por um leque imenso de síndromes congênitas, né? E por lesões, por encefalite, etc., inclusive. Então, aparentemente, até onde eu consigo ver, tudo é possível tratar, todas as epilepsias, e da mesma maneira que eu falei agora há pouco, vale a pena tentar, seja complementar ou em substituição à medicação, dependendo do resultado. Muito bem, com relação ao autismo, que é grande parte dos meus pacientes, e é alguma coisa que eu tenho assim, interesse em insistir, porque eu tenho visto realmente um conjunto muito grande, tem um registro de um conjunto muito grande de resultados bons, e alguns resultados de um nível de excelência, né? Ou seja, coisas muito, muito boas, que indicam que possivelmente a gente deve conseguir mesmo, em geral, melhorando técnicas e aprimorando a forma de administrar, a gente deve conseguir resultados mais positivos em geral. Então, é alguma coisa que me parece que deve realmente ser estendida, deve ser expandida, as pessoas utilizarem mais, ao máximo. E, olha, as coisas que eu tenho visto sobre, com base no tratamento, né, na minha clínica, né, como eu costumo dizer, indicam o seguinte: a gente deve começar o mais cedo possível. Quanto mais cedo, aparentemente, parece óbvio isso, né, a gente deve conseguir melhores resultados. O movimento global do autista, e, portanto, no que chama de mudança, né, para melhor da curva de desenvolvimento da criança autista. Em todos os aspectos, socialização, aprendizagem, comunicação, controle de distúrbios psíquicos, né, ansiedade, irritabilidade, enfim, em todos os aspectos a gente consegue. E eu, recente, agora tive uma experiência que confirmou essas visões. Eventualmente é necessário doses altas, eventualmente é necessário uma progressão de dose sequencial, ou seja, começa com uma dose em um certo nível e vamos subindo eventualmente para níveis altos, né, ou bem altos. E uma outra confirmação que eu tive agora bem recente, com os últimos pacientes que eu atendi, pude acompanhar bem agora no Rio de Janeiro, é de que altos níveis de THC funcionam de modo excelente no tratamento do autismo. Então, produtos com 90% de THC. E os produtos de alto CBD também, na minha experiência clínica, funcionam bem.
Eu só estou firmando alguma coisa que, com certeza, muito pouca gente no mundo vai dizer, está dizendo. Ou seja, alto THC funciona excelentemente, em geral, no autista. E, eventualmente, é mais adequado porque a gente precisa usar doses altas, mesmo muito alto, o CBD é muito mais fraco, né? Então teria que dar doses altíssimas de CBD, enfim. Efeitos positivos, eu já falei basicamente todos eles, e não precisamos repetir, né? Ó, Jean, quer ver? Oi, doutor Paulo, pode falar. Nós estávamos na transparência 10, né? Você quer? Pode passar para Próximo. 11. Para 11. Melhorou? Isso. Bom, alguma coisa que já foi tocada, né? Sobre tratamento de câncer, existem evidências in vitro e também em modelo animal. Mas, do ponto de vista clínico, a gente tem relatos de casos só, por enquanto. E o que são essas evidências in vitro? São evidências de que, em cultura de célula, os canabinoides, THC especificamente, pelo menos foi o estudo que eu vi, era de THC, antitumoral, mata a célula, diretamente sobre a célula do tumor. O que são evidências de modelo animal? Ratinhos, né, normalmente, enfim, em que induzem formação de câncer, de tumores, melhoram com a aplicação de canabinoides. Na clínica, a gente tem casos, alguns relatos de casos. O que isso quer dizer do ponto de vista de uso medicinal da maconha para tratamento de câncer? Para mim, é uma incógnita ainda. Eu, na minha prática, recomendo aos pacientes, porque existe esse conjunto de evidência, tentar quando não tem mais possibilidade terapêutica. Porque são, assim, também... e por que eu recomendo só nessa condição, de não haver mais possibilidade terapêutica? Porque o pouco que eu conheço, e é muito pouco, e um pouco da minha intuição, enfim, indica que, para esses casos, é dose bem alta. Bem alta. Doses o que, em termos de extrato, né, de erva, seria equivalente a 1 grama de extrato. Em termos de miligramas, dependendo da concentração enfim, de cada extrato, mas aproximadamente 200, 300 miligramas de THC por dia. É dose muito alta. Em geral, para pacientes que não têm distúrbios psiquiátricos de taxipsiquismo, né, como os autistas e outros que têm essa atividade hiperacelerada, isso vai levar a um torpor, uma sonolência muito grande. Então, é um tratamento difícil de ser feito. Por isso eventualmente, talvez eu esteja enganado e que a gente tem efeitos terapêuticos de cannabis em doses menores, mas tudo que eu vejo, né, os indicativos da minha experiência, do meu conhecimento, é de que tem que usar doses altas. E essas são mais difíceis de lidar no cotidiano. Essa é uma razão pela qual eu recomendo tentar o uso terapêutico, né, de maconha para esses casos que já estão fora de possibilidade terapêutica, fora de possibilidade na oncologia em geral, né, normal. Muito bem. Casos de hipertensão, dislipidemia ou diabetes, etc., existem. Não é testes, né? Eu acho. Não, de novo, ciência de base, né? Conhecimento de base, que indica que há efeitos que podem ser terapêuticos, ou pelo menos coadjuvantes na terapia dessas doenças, em geral. Bom, eu acho que eu falei numa visão bem genérica, né, de efeitos positivos esperados, seja do ponto de vista de sintomas, né, quanto de mecanismo de ação, de uma forma bem genérica.
Do ponto de vista de sintomas, só para fixar, as pessoas repetem, e eu acho que é interessante, né? Dor, em geral, dor crônica, tem uma resposta boa ou muito boa. Náuseas, distúrbios de apetite, insônia, distúrbios de humor. Então, e o controle, a melhora desses sintomas fazem a maconha um recurso terapêutico para um conjunto muito grande de problemas, distúrbios, né? E só também para fixar alguma coisa que eu falei em outros momentos, a minha experiência, é possível abordar todo e qualquer distúrbio psíquico com o uso de maconha como um instrumento de suporte, uma ferramenta de suporte. Desde a depressão, a bipolaridade, ansiedade, pânico, as dependências químicas em geral, é um instrumento muito útil pelas características, né, de produzir baixa dependência, ter risco orgânico zero, praticamente, ou zero mesmo, e risco psíquico muito baixo. Muito bem. Bom, acho que agora a gente pode emendar essa conversa falando de Legal. risco. Mas eu tenho uma passagem aqui que é interessante, né? Vamos seguir a sequência mesmo, é a 12, que eu incluí aí, não lembrava disso, entre os efeitos positivos, né, da maconha, estão os efeitos que são vários derivados da retirada de vários medicamentos, ou pelo menos da redução de dosagem de vários medicamentos, e isso é importante pra caramba. Porque boa parte de efeitos positivos que a gente obtém em alguns tratamentos, às vezes efeitos assim, inacreditáveis, né? São por causa da retirada dos medicamentos também. Então, por exemplo, efeitos de desenvolvimento e melhora de estado geral de crianças epiléticas ou autistas usando polimedicação neuropsiquiátrica, que às vezes estão num nível de total intoxicação real por essas medicações e não conseguem falar, andar, e uma epilepsia não controlável, né, ou de difícil controle, não controlada, né, mas parte pela medicação. Então, o fato da gente conseguir reduzir e retirar muitos medicamentos reduz os riscos e grande parte das vezes reduz os sintomas e doenças, distúrbios que esses medicamentos estão causando. Então, com doenças inflamatórias crônicas e autoimunes, eu já tinha falado, a gente consegue reduzir ou evitar o uso de corticoide ou imunossupressores. E isso pode ser vital, né, para o paciente. No caso do controle da dor, opiáceos, os diversos tipos de analgésicos, anti-inflamatórios e outras medicações associadas, com frequência quem tem dor crônica faz uso de medicação psiquiátrica extensa, né? E no caso da epilepsia, os anticonvulsivantes que podem chegar a esse ponto aí, né, de intoxicação completa dos pacientes até um ponto de impedir o desenvolvimento ou a funcionalidade dos pacientes em caso de epilepsias de mais difícil controle, né? Vai subindo dose. Isso vale para os distúrbios psíquicos em geral, para o autismo também. Quanto mais grave o caso, maior a associação de drogas e a dosagem e mais efeitos colaterais esses medicamentos estão causando. E aí a gente tem, eventualmente, resultados maravilhosos, né? Quando a gente consegue retirar essa medicação, e enfim. Agora, aqui é alguma coisa que nós vamos ter sempre que discutir, deve ser um tema o tempo todo a gente abordar, que é o problema de retirada desses medicamentos, né? Todos esses medicamentos que eu falei aqui, especialmente a corticoide, imunossupressor, os anticonvulsivantes,
Agora, especificamente, no caso das doenças psíquicas, do autismo, os antipsicóticos, a medicação neuropsiquiátrica em geral, todas essas drogas, né, a retirada delas é carregada de risco. É difícil determinar qual o percentual de risco de cada coisa, mas cada um deles aqui causa um certo nível de dependência e depois a retirada pode ser muito problemática. No caso de outras doenças neurológicas, neurodegenerativas, enfim, toda medicação neuropsiquiátrica, eventualmente a gente consegue reduzir e retirar para o bem do paciente, com certeza, mas é difícil, talvez seja, enfim, certamente a, a situação mais difícil, o problema maior, onde eu tenho mais dificuldades, acredito que todo mundo tem ou terá dificuldades em lidar com pacientes, com pessoas, né, usando maconha medicinal, é a associação com outras drogas e a retirada dessas drogas, especialmente as neuropsiquiátricas, especialmente os antipsicóticos e outras medicações psiquiátricas, as benzodiazepínicos, todos são drogas que têm um nível de dependência alto, que têm efeito rebote com alguma frequência, eventualmente de gravidade grande, né? Muito grande gravidade, ou seja, é algo que a gente tem que estar sempre muito atento e cuidadoso. Assim também a associação, eu lembrei de alguma coisa aqui que eu acho que todos nós temos que estar bastante atentos e ter, dentro do possível, nesse caso, parceria com a clínica, normalmente neurologistas, né, que estão acompanhando, e psiquiatras, porque a dosagem, a concentração plasmática de algumas ou várias dessas drogas, são alteradas pelo uso da cannabis. E eu estava dizendo, eventualmente, a gente tem que usar doses altas para controle de doenças neuropsiquiátricas, para controle de dor, doenças inflamatórias. Epilepsia, em geral, não é necessário, sabe? Doses tão altas, pelo menos é a minha experiência, mas pode ser necessário também e a gente deve atingir as doses que for necessário, dado que a segurança com relação à overdose é até algum momento, até onde a gente sabe, né, com os extratos e com a erva, o óleo diluído, é totalmente seguro, né? Não tem risco de overdose num nível que nos preocupa, vai provocar sonolência, letargia, etc. Mas, enfim, voltando, eu estava dizendo que a concentração plasmática, dosagem, né, várias dessas drogas neuropsiquiátricas são alteradas com a cannabis, e eventualmente a gente tem que usar a cannabis em doses altas. E isso pode levar a alteração importante das concentrações plasmáticas dessas drogas. Algumas delas altamente tóxicas, destrutivas para o organismo, como, por exemplo, o valproato de sódio, eu falo sempre. Então, por exemplo, se a gente está entrando com maconha, com canabinoides, com CBD, com THC, o que seja, e o paciente está usando valproato, é matéria de uma cautela maior. Eu até não tenho tido tanta cautela na minha clínica assim, porque, veja, isso é uma responsabilidade que o neurologista, o neuropsiquiatra, quem prescreve isso, deve ter sempre. Quem prescreve essas drogas de alta toxicidade tem que monitorar os exames que indicam já dano, lesão, por exemplo, hepatite, né? Como tu tem que monitorar a concentração plasmática delas. Mas o ideal para nós é trabalhar com pacientes que não usem essas drogas, que não estejam usando, ou conseguir retirá-las sem ter que usar doses altas de cannabis, ou retirar o mais prontamente possível, né? Mas, na realidade, isso não é possível sempre, ou praticamente nunca, né? Eu sempre começo, então, com doses bem baixas, né? Tenho repetido isso bastante, pacientes estão
em pacientes em geral, né? Porque cada um vai atingir seu nível terapêutico, mas em pacientes que estão usando drogas, e sobretudo neuropsiquiátricas, né? E eu vou entrar sempre com dose bem baixa, subir aos pouquinhos, para tentar evitar algum tipo de reação cruzada, né? De efeitos negativos. E, bom, essa é a cautela maior, sabe? Que eu tenho e a preocupação maior. Vou contar um outro caso clínico que eu tive agora, esse final de semana, tive uma preocupação danada. Um autista de 12 anos, por aí 13 anos, grave, né? Eu estava usando 3 antipsicóticos em doses altíssimas, todos os 3, entrou com a cannabis, melhorou muito, mas retirou 2 desses. Eu não me lembro agora o tempo de retirada, se foi rápido, se foi como eu oriento sempre a retirar em 2 meses. Não tenho certeza, mas enfim, mesmo quando faz a retirada mais controlada, às vezes tem esses rebote, né? E o menino entrou em surto psicótico, estava usando risperidona em alta dose ainda e a cannabis. Eu fui falando com a mãe, vai aumentando, vai aumentando. E aí ele demorou a conseguir responder às doses, respondeu, dormiu bastante, melhorou, diminuiu um pouco, né, a intensidade da crise, assim, mas nesse interregno ele teve períodos que ele vomitou muito, acordou à noite várias vezes vomitando, e a mãe preocupada, e eu também, e até eu a tentar, pô, esse cara está usando altas doses de risperidona e eu estou dando altas doses de cannabis também. Isso já é de um nível de insegurança, talvez. Aí eu orientei a ela, bom, já que estamos, que é o que eu faço em geral também, estamos em crise já entrou em surto, vamos largar a medicação psiquiátrica toda de uma vez e vamos segurar com a cannabis. É mais seguro, certamente. Ou pelo menos reduzir bastante, né, essa dosagem dessas drogas. Eu quis advertir sobre esses riscos, problemas, e no momento que eu estava, inclusive, ainda falando de efeitos positivos, né, que é que a gente consegue retirar, mas porque grande parte dos pacientes vão estar usando e efeitos negativos vão aparecer, e efeitos de retirada ou de associação, mas sobretudo de retirada, vão aparecer, e todos nós que vamos lidar com isso temos que estar seguros do que é isto. Seguramente, até onde eu consigo ver, não é efeito de canabinoide, não é efeito da cannabis, são efeitos das retiradas desses medicamentos ou de associações. Repito que efeitos de surto psicótico, outros distúrbios desse tipo, eu não espero em pacientes usando só cannabis, começando com dose baixa, certamente nunca vi. E quando aparecem efeitos negativos psíquicos, de hiperatividade, por exemplo, nos pacientes autistas, de agitação, de ansiedade, em geral, eu considero que a dose está baixa, que a gente tem que subir e melhora. Em geral, melhora. Ok? Bom, gente, vamos para os efeitos negativos. Eu já falei demais, mas já, aliás, me dá uma ideia de quanto tempo que eu falei e, de repente, a gente para por aqui e vamos para... A gente já tem 50 minutos aí, mais ou menos. Mas o que você acha? Vamos parar por aqui para as perguntas e depois a gente tem uma pergunta aqui escrita do Savassi, e o Marcos, se eu não me engano, levantou a mão e abaixou, né? Pediram também para você desligar o vibrador do seu celular aí, mas pode ser depois, com calma, tá? Na próxima. Não vibrou nada, não. Que a gente conseguiu ouvir um pouquinho. Bom, só um adendo aí com relação ao que você falou sobre um dos medicamentos que eu vejo meus pacientes eliminarem primeiro aí é o omeprazol, né? Então, só ressalvo aí do que você disse, né? Então, alguém quiser fazer alguma pergunta falada, tem a opção de levantar a mão aí, pessoal. E quem quiser pode escrever, que nem o Savassi escreveu aí, ó. Eu vou ler.
14 anos, epilepsia bem atípica, resistente a todas as drogas antiepiléticas e traços de espectro autista. DCBD puro, 24%, EVH com dose de 12 em 12, importado dos Estados Unidos, e ele melhorou a comunicação. Aí tive que comprar daqui 6%, 5 gotas de 12 em 12, que tinha THC, e ele passou a bater na mãe, mais agitação que propriamente agressividade. O que acha? THC, dose alta, dose baixa. Em tempo, faz uso do tupiramato, clobazam, apenas antiepiléticos, e tinha vigabatrina, também antiepilético escrito, mas não estava usando. E chegou a usar mesmo horário dos outros. E depois com 2 horas de intervalo. Né? Essa é a pergunta do Salão. Entendi. Ó, difícil, né, dizer. Aparentemente, nesse caso, a entrada do THC não foi positiva, foi negativa, né? Mas eu vou pensar um pouco em dose do que você estava falando, era 6%, né? Era 6% com, não sei se é alto THC, médio, isso faz alguma diferença, mas... E você lembra aí, Jean, por favor, me lembra qual que era a dosagem que ele usou, de gotas? Do óleo integrado, ele usou 5 gotas, 6%, né? 5 gotas de 12 em 12. Gotas de 6%, né? E antes usava quanto? Antes ele estava usando o CBD puro a 24%. Mas não fala quanto. Importado. Não fala qual a quantidade, não, né? Ele falou uma dose de 12 em 12. Savassi, você pode especificar aí? Quer falar, Savassi? Acho que é mais interessante. Posso liberar aí? Sai da tela, abre a imagem para a gente aparecer. Você já tirou do compartilhamento de tela? Ó, liberei aí o Savassi. Vamos voltar para o compartilhamento aí. Isso, Vocês me ouvem? Savassi, pode falar. Vocês me ouvem? Sim. Perfeitamente. Gente, boa noite, tudo bem? Eu usei ele acho que chama EVH, que é tipo um suplemento, e aí não tem uma dosagem. Você clica nele na parte de cima e ele libera uma quantidade. Eu calculo que deve ser mais ou menos meio ml ou 1 ml. Você não sabe quantos miligramas de CBD que tinha, Savassi, nisso? Quantos miligramas de CBD? Era 4%. Mas quanto que era o volume? Pois é, deve dar mais ou menos 1 ml. Ou um pouco, ou meio ml, porque ele não era de gota, entendeu? Ele tem um clique que libera a dose. Entre meio ml e 1 ml. Alguma coisa tipo 150 miligramas de CBD, 250, né? Eu acho que daria 48%. Daria 48%, isso. É mais ou menos isso. É isso aí. É 24%, né? Ele é 24%, né? É isso aí. Ou meia grama ou 1 grama seria 240 ou metade disso, né? 120. Nessa faixa aí. Entendeu? 200 miligramas, né? De CBD. E qual que é o peso, o tamanho? Essa coisa? Ele tem 14 anos, deve estar girando entre 50 e 60 quilos. E o outro é um 6%, né? É um 6% que eu consegui artesanal de um produtor daqui, de perto. Essa era de alto THC? E aí eu tinha falado com ele, eu não sei a quantidade de THC. Eu só tinha falado com ele que eu sabia que não dava para separar o THC, mas que eu queria 6%. E aí ele me mandou, inclusive, foram 4 vídeos. Se era mais alto o CBD ou não, né? Não, o CBD é 6%, agora o THC eu não sei a quantidade. Entendeu? Não, 6% eu imagino que seja a concentração do produto todo, Savassi. Pelo menos na linguagem que a gente usa aqui, em geral, né, que eu tenho adotado, 6% é a concentração de extrato no produto final.
Então, você tem 6 gramas de extrato para 100 ml, né, do produto final, o óleo. Entendi. Para 100 ml dá 6%. Aí, mais ou menos um quinto disso é canabinoide. Entendeu? Então, com 6%, um quinto disso é o quê? Um pouco mais de 1%, né? É canabinoide, entendeu? E você estava dando 5, 10 ml. Se for, no final não vamos chegar a uma matemática perfeita agora, e não vai mudar muito. Se você estiver dando um produto, é muito difícil definir, se você estiver dando um produto, que eu não sei, de alto CBD também, então você não estava dando quase nada. Se você estivesse dando um produto de médio THC, eventualmente estava dando uma dose razoável e de alto THC também. Mas não tenho certeza. O que eu sei pela minha experiência é o seguinte: muitos casos melhoram quando você vira, né, de CBD para THC, produtos com alto CBD ou CBD exclusivo para THC, e muitos casos melhoram quando você faz o contrário, vira de produtos com mais THC para mais CBD. E, em geral, o que eu recomendo para os pacientes é, se está dando resultado positivo, suficientemente positivo, é melhor manter aquela terapêutica que foi feita até agora, se possível, aquela planta, aquele fornecedor, porque mudanças podem acarretar insegurança, né? Mas, olha, como conceito geral, eu falei agora há pouco aqui, eu acho que se aplica sempre. A gente consegue controlar essas características, aspectos de irritabilidade, agressividade, crise, surtos, etc., com as doses adequadas, o que significa dar doses a mais altas. Entendeu? Agora, o risco disso na associação com outros medicamentos. Primeiro, o risco de não conseguir controlar. Em geral, a gente consegue. O segundo, o risco de deslocar a concentração, que a gente comentou agora há pouco, e aí sei lá o que vai estar acontecendo. Então, é muito difícil decidir disso na clínica, é muito difícil conseguir levar esse tratamento nesse sentido adiante, né? Mas muitas vezes é a melhor opção, e aí também a família adota. É parar com o resto todo e dar em altas doses. Altas doses num produto de 6%, de THC médio alto, significa pelo menos 20 gotas por dose, mas muito mais provavelmente 100, 200, nessa faixa que é a alta dose. Entendeu? E aí, isso por dose, várias vezes ao dia, quanto for necessário. É difícil, às vezes, administrar, pacientes autistas, às vezes, são refratários a ingerir coisas, né, que não têm sabor que eles queiram, mas, se for possível, é a forma que eu acho mais segura de controlar esses desequilíbrios maiores. Mais seguro do que aumentar a dose de qualquer outra medicação, mais seguro do que parar a cannabis e voltar os medicamentos, mas nem é difícil, às vezes, você conseguir adesão, porque para a família não parece. Mas eu estou dizendo que é mais seguro porque eu tenho visto resultados finais melhores. Entendeu? Então, isso vale a pena tentar nesse sentido. E, ao fim, também, no final, se não der certo, vai retornar aquela medicação até onde eu pude ver, vai retornar ao estado anterior, que, em geral, era ruim, né? Ou até péssimo, mas o pior que pode acontecer, desconsiderando essa questão de alterar a concentração plasmática de outras drogas e poder ter algum problema que eu desconheço, na realidade, até onde isso vai, desconsiderando isso, o maior problema que a gente tem é não dar certo. O paciente ter essas crises, não melhorar. Se a gente pode... Vou repetir só mais uma vez para finalizar. Se a gente pode usar maconha em dose suficiente, de alto THC, de preferência, porque tem muito mais efeito, vai funcionar. É a minha visão.
Tá. Deixa eu só recapitular uma coisa. Então, você me diz que aquele importado dos Estados Unidos, ele, na verdade, tinha uma quantidade muito baixa. Era Não, isso? não, você estava dando uma dose que me parece boa. Num adolescente, em geral, se fosse tratar só com esse produto, eu imagino que ele ia precisar, ou vai precisar, se conseguir fazer isso, doses maiores. Vai ir por volta dos 400, 500 miligramas ou mais, 1.000 miligramas por dia. É um paciente relativamente grave. Mas, na associação, 200 miligramas é uma dose boa. 200 miligramas, pra você ter uma ideia, é uma dose bem padrão para mim, para pacientes de 8 anos, 9 anos, 30 quilos, 10 anos, 35 quilos, nessa faixa aí, entendeu? 200 miligramas de CBD, em geral, para autistas moderados, talvez para autistas mais graves, precisa de um pouco mais. Mas é por aí. Então, não é uma dose baixa, não é que fosse baixa. Eu estou dizendo o seguinte, que eu não sei do que você depois passou a usar, se tinha mais CBD ou mais THC, em que proporções, e o que eu sei é que, em geral, a gente vai conseguir controlar essas crises dando doses suficientes, seja de CBD ou de THC, que Sim. essas são altas mesmo. Pode fazer uma última consideração aqui, só para a gente fechar. Eu já entendi, já inclusive havia falado com a mãe que provavelmente se a gente quadruplicasse a dose, que seriam as 20 gotas, que talvez ele tivesse um efeito bacana. E aí a mãe está meio resistente a isso. Mas e o contrário? E se eu diluir, reduzir a dose? Você acha que isso pode correr um risco, entre aspas, de diminuir a irritabilidade e a gente conseguir usar? Acho que pode, sabe por quê? Por causa da questão da associação. Eventualmente, eu não sei o que está acontecendo aí nesse marquinho e, eventualmente, diminuir dose pode resultar num efeito positivo. Agora, o que eu tenho segurança, ao fim, vou repetir porque isso é importante, é que, se necessário, usando doses suficientemente altas, a gente controla. Ok? Vamos para frente, já. Obrigado, Paulo. Valeu, Savas. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. Então, a Cleusa levantou a mão, vou dar a palavra a ela aí, mas temos também mais duas perguntas aí escritas, uma pelo Newton e outra pelo Galaxy G7 aí, que esqueceu de deixar o nome, mas tudo bem, deixou seu relato. Aí, vamos começar com a Cleusa aí? Cleusa, você tem a palavra, Oi, por favor? Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, gente. Tá bom. Doutor Paulo, eu tenho duas perguntas para fazer para você. Tem uma paciente que ela tem hepatite B. E além de ter hepatite B, ela tem colesterol alto. E ela quer usar o óleo. E eu não me senti à vontade, falei para ela que eu ia me informar para saber se ela pode usar o óleo ou não. Eu gostaria que o senhor me falasse a respeito disso. Eu acredito que vai ser benéfico para ela. Não vejo nenhum motivo para não usar, nenhuma contraindicação. Eu não reconheço, sabe, nenhuma contraindicação, nenhuma condição assim fisiológica. Porque a hepatite B é um vírus, né, doutor Paulo? É um vírus, é virótico. Igual o Samuel, que pegou um vírus. Eu imaginei que podia ser bom por causa disso. Exato, pode ser bom. Olha, é uma doença virótica, mas como toda doença infecciosa, tem um componente inflamatório importante. Então, eventualmente, pode ser benéfico para a progressão da doença, coisa que eu não sei. Mas para sintomas em geral, dor, mal-estar, distúrbio de humor, todos os outros sintomas que pode ser que ela esteja passando por ele, náuseas, é benéfico. E não tem nenhuma indicação que vai causar qualquer prejuízo para ela. Então, na minha visão, de novo, em princípio, E o colesterol? melhor para ela que qualquer outra droga que ela vá usar para qualquer sintoma que ela tenha. Colesterol, possivelmente, é benéfico, inclusive para o controle de colesterol. Agora, Porque se controla a pressão, né, doutor Paulo? piorar não vai.
entendeu? Não tem nenhuma também indicação de que vai piorar. Então, diz, possivelmente tem efeitos benéficos. Tem uma curiosidade que reforça isso que eu estou dizendo, que as pessoas vão dizer, mas até isso, Paulo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade. E olha que curioso, na década de 80, teve uma droga aqui no Brasil, que eu estou me fugindo o nome, mas RI qualquer coisa, me fugiu o nome. Que foi lançada no mercado, nas farmácias, tal, chamada de superpílula. Então, se pesquisar na internet por superpílula, talvez vocês localizem. Foi lançada na década de 80 e logo depois proibida. Essa superpílula foi alguma coisa que foi resultado de pesquisa para tentar produzir um antídoto para o THC. Então, sei lá quem, que grupo, estava pesquisando alguma maneira de bloquear, de inibir os efeitos do THC, os efeitos psicoativos, né? Certamente do THC. E desenvolver essa droga lá que ela tinha, então, afinidade pelos receptores dos canabinoides, o CB1 especificamente, que é no cérebro. E isso funcionou, mas não funcionou muito bem, realmente não teve o resultado que eles esperavam, para esses efeitos psicoativos do THC. Mas, durante os testes, eles identificaram esses outros efeitos, que esta droga tinha efeitos positivos para controle de colesterol, diabetes e hipertensão. Perdão, hipertensão não. E obesidade. E foi lançada no mercado com esse objetivo, aqui no Brasil e em outros locais do mundo. Depois foi retirada, logo em seguida. Não ficou nem um ano no mercado, isso que eu saiba. Mas isso só reforça essa hipótese de que a cannabis pode ser positiva para a regulação do colesterol, da glicemia e aí também ter efeitos para o controle de obesidade. Também reforça aquilo que eu falei lá no início, que a cannabis atua regulando a homeostase, é uma atuação pró-homeostase, né? Em geral, que os canabinoides têm. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, eu acredito que você deve apoiá-la no uso, não tem nenhuma restrição, não. Ao contrário, deve fazer bem para ela. Tá bom? Então, doutor Paulo, inclusive, eu queria falar assim para você a respeito da pressão alta. Quando eu comecei a tratar o Samuel com o óleo de cannabis, eu usava 2 vezes por dia o captopril. Minha pressão era muito alta. Às vezes eu tinha que ir para o pronto-socorro com a pressão super alta. E eu comecei a tomar uma gota do óleo dele à noite. E aí eu comecei a ter tontura, mal-estar durante o dia. E fui no hospital. Fui no hospital porque eu estava muito mal. Eu falei, eu acho que esse óleo aí deve estar me fazendo mal, né? Eu não conhecia nada. Aí o médico que me atendeu falou assim, mas quem falou para a senhora que a senhora tem pressão alta? Por que a senhora toma remédio de pressão alta? Eu falei, porque minha pressão chega a 18 por 13, eu fico vermelha, fico me sentindo muito mal. Ou não, a pressão da senhora está muito baixa. E aí eu comecei a perceber que aí ele cortou o captopril meu. Ela ficou muito baixa porque eu estava usando o óleo e usando o captopril. Sim. Então o óleo veio, regularizou a minha pressão e ainda tomava um remédio que abaixava a pressão. Exato. Então, e eu não uso mais o óleo, eu não uso mais, né? Porque eu preciso pensar primeiro no Samuel, então eu não uso o óleo. Uhum. E a minha pressão nunca mais subiu, nunca mais. Então, quer dizer que eu fiquei curada da pressão alta, como a pessoa que tem glaucoma, que fica curada do glaucoma. Porque eu posso ir no médico, medir a pressão, e eles falam para mim assim, nossa, sua pressão é de menina, e eu tenho 60 anos, né? Eu tinha que estar aí com uma alteração na minha pressão. Então, é uma experiência minha. Sim, obrigado pelo seu relato, porque ele é esclarecedor de muitas coisas. Né? Primeiro, e isso que eu tinha levantado como hipótese, é possível que a cannabis seja pelo menos um coadjuvante
no tratamento da hipertensão, inclusive, né? Desses outros distúrbios que a gente Não, falou. me sinto livre, eu me sinto livre da pressão. No seu caso, houve uma melhora completa, né? Uma cura, uma recuperação completa, o que é excelente. Mas também, num processo, você passou por um risco, né? Que é um risco que é um alerta para todos nós. Quer dizer, eventualmente, pacientes usando antihipertensivos devem ser alertados de que deve haver melhora no controle da pressão e Eu eles já devem, eu aviso adiante, ter que todos. reduzir a dose. Então, como Essa é- aconteceu isso comigo, eu aviso todas as pessoas que me pedem orientação sobre a cannabis, eu já falo, se você usa antihipertensivo, você presta atenção, porque a sua pressão vai abaixar. E você pode sentir o mal-estar e achar que é o óleo, e na verdade é o óleo que está interferindo na pressão, a sua pressão arterial, ela está entrando no lugar, e aí você toma o antihipertensivo que abaixa e aí você se sente mal. Então, eu já fazia isso antes mesmo dessas reuniões que a gente está tendo. Porque eu tive, assim, a experiência de vida, né? Você vai vivendo muito, você vai ficando experiente. Então, eu não tinha nada que abaixava a minha pressão. Eu tinha que comer captopril de manhã e de noite. Nada abaixava. E eu estou livre, esse medicamento eu não uso mais, né? Então, quando alguém tem aquele glaucoma, que é a pressão alta no olho, eu já falo logo, usa o óleo da cannabis, porque pressão alta, a cannabis resolve. E aí eu já falo logo também, se você usa o remédio para hipertensão, toma cuidado, arruma um aparelhinho, vai controlando, porque eu arrumei um aparelho de pressão para mim ter a certeza. E aí nunca mais eu usei o remédio para pressão. Agora eu também quero falar uma outra coisa para o senhor, que é uma experiência minha também, com o Samuel. Como o Samuel ele tem um distúrbio do sono, ele ficou com um distúrbio do sono depois da encefalite, e aí ele ficou muito bem por 3 anos, usando a cannabis, ele ficou lindo, maravilhoso, né? Não me deu nenhum trabalho. Aí ele entrou na puberdade. Nasceu os pelos pubianos dele, nasceu as espinhas e ele começou a me dar muito trabalho. E um dos trabalhos que o Samuel começou a me dar foi de perder noites de sono. Sim. E eu ganhei de um pai 2 ampolas de CBD, aquele de cânhamo, da hemp, que vem lá dos Estados Unidos. Eu peguei uma ampola daquela, coloquei ela toda numa xícara e peguei 1 ml de extrato de THC e coloquei junto e diluí junto com esse CBD e coloquei no vidro. E não contei as gotas, não. Eu confesso, porque eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo da maconha. Eu sei que ela não mata. Então eu pego à noite um conta-gota cheio e dou para ele e ele já chumba lá e vai dormir. E se ele acordar de madrugada, eu dou outra, entendeu? Então eu descobri que quando eu misturo 1% do THC. Só para esclarecer para a gente, você diluiu Não entendi. isso. É porque eu fiquei. Teve um detalhe que você não falou. Que você diluiu, e você diluiu para quanto de óleo? Esses 10 ml, mais você diluiu em óleo. Eu não diluí. Ah, você não diluiu nada. Não, não diluí. Eu misturei os 2. Ok. Não, eu coloquei o da hemp numa xícara e pus no banho-maria, ele ficou mais líquido. Aí eu coloquei 1% de THC, de extrato, e misturei os 2 e coloquei no vidro. Isso. Entendeu? Dá um conta-gota. Aí, para dormir, doutor, excelente. cheio. Para dormir é tomar e chumbar. É isso aí. E porque eu já ouvi falar que o CBD
puro, não é remédio, é só um suplemento, não sei o quê. Eu acho que nós temos muita coisa ainda para descobrir sobre CBD e THC. E é no uso, é usando que a gente vai descobrir, porque para mim foi uma grande e feliz surpresa que o remédio fez um efeito maravilhoso, melhor do que um Rivotril que ele tomou muitos anos atrás, aí, por muitos anos, né? Cleusa, reforçando só o que você está falando, só um detalhe que eu acho que é importante as pessoas prestarem atenção nele. A dose que ela está dando é mais ou menos, mais para mais, né, de 1 grama de extrato puro por dia, sendo que aí a proporção é difícil determinar precisamente, mas pelo que ela falou, deve ser mais ou menos 10:1 de CBD em relação a THC. Mas é 1 grama. Quantos anos o Samuel foi tem? uma ampola cheia da hemp e uma ampola de 1% de THC, de extrato. Aí você dá 1 ml. Foi o cânhamo. Eu dou um conta-gota cheio. Um conta-gota é 1 ml, mais ou menos, entendeu? Então. É uma dose alta, que é eventualmente o que é necessário para isso. E aí a gente tem um limite, em geral, para eu digo isso com todas as dificuldades, né, que a gente possa ter de efeitos de associação com medicamentos, demora para fazer efeito em algumas circunstâncias, enfim, as dificuldades da clínica, né? O problema maior que a gente tem para os pacientes persistirem no tratamento, por exemplo, quando não adere ou quando há descontinuidade, muitas vezes quando o tratamento fracassa, é porque as pessoas não conseguem manter um tratamento com doses altas. Não conseguem acreditar. Ou porque tem receio, porque tem medo, ou porque não tem recurso. É caro. Como fazer isso? Né? Com doses altas, dando volume grande aí. Mas é uma questão importante para caramba, porque, de fato, eu tenho visto isso que o caso da Cleusa ilustra. Pacientes que têm desequilíbrios maiores, eventualmente, a gente vai ter que usar doses mais altas. Eu não tenho receio algum de orientar o uso. É aquilo que você estava falando, não vai intoxicar mesmo, não vai colocar em risco. Ao contrário, enfim, nós estamos fazendo uma ação de proteção para a saúde da pessoa. Mas boa parte dos pacientes não consegue, mesmo os extratos mais baratos que tem no mercado hoje. É difícil, né, manter. Bom, é verdade. Vamos passar adiante, Cleusa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado doutor. Boa noite, pessoal. Deu um probleminha com o Jean. Aí, então, agora eu vou fazer a mediação aí. Isso. Tem umas perguntas que estavam aí, né, para ler. Sim, então... O Newton está perguntando, é possível substituir alopáticos reguladores de pressão arterial por óleo de cannabis em pacientes com insuficiência renal crônica? E depois ele acrescentou um adendo. Como dosar o uso do óleo? Olha, se eu não... Olha que engraçado a aprendizagem da gente, né? Se eu não tivesse ouvido esse relato da Cleusa agora, nesse instante, provavelmente eu iria responder de uma maneira diferente. O relato dela diz que pode. Então, como a gente tem um caso clínico, não quer dizer que vai funcionar assim, mas ela teve o teste objetivo, que deve ser feito sempre, medir a pressão. Se a pressão está ficando baixa, então nós podemos retirar a droga. Não vamos retirar a cannabis, vamos retirar ou reduzir e depois retirar antipertensivos em geral. Agora, a insuficiência renal tem suas características próprias, então, provavelmente a gente não vai poder retirar, eventualmente certas, em casos, retirar diuréticos e coisas assim. Mas, do ponto de vista de controle de pressão, o caso, a teoria, né, que eu falei um pouco
no início da conversa aqui hoje, e o caso da Cleusa comprovam que sim. Então, é assim. Vai funcionar sempre? Vai funcionar no caso X, Y, Z? Vamos saber, mas basta ir medindo a pressão. Vamos saber. Peraí, só um pouquinho, deixa eu falar uma coisa, desculpa. Que a Cleusa falou uma coisa que também não quero frisar, que é importante, eu acho, não passar despercebido. E que é muito importante no dia a dia, eventualmente, alguns pacientes vão estar com alterações negativas, por exemplo, mal-estar, e vão associar isso ao uso do óleo, e isso pode ser relacionado a essas outras medicações que não são neuropsiquiátricas, no caso dela, antihipertensivo. Então, isso quer dizer que a gente deve estar bem atento, né, a todo o conjunto de medicação que o paciente está usando, não é só neuropsiquiátrica, porque, por exemplo, ela acabou de ilustrar, e é muito importante, um paciente usando antihipertensivo pode ter queda de pressão e se sentir mal e achar que isso é, inclusive, efeito psíquico da cannabis. Mas vamos lá. Galaxy J7 fala, boa noite, tenho Parkinson, tomo óleo há 3 meses, estou tomando de 10%, 5 gotas, mas sem resultado da dicção e os movimentos. Já emendando na pergunta da Fabrina Juliana, que também tem um pouco a ver, com pacientes de Parkinson, como devemos proceder? Sempre falo que, de maneira inicial, não se deve mexer em nenhuma medicação e oriento ir subindo as gotas a cada 5 dias. Mas até que tempo podemos ir subindo as gotas e manter a dosagem dos remédios relacionados ao Parkinson? Olha, pois é, não tem uma resposta precisa, não me lembro de nenhuma referência de que especificamente para as drogas de Parkinson ou para essa a gente teria algum efeito negativo em associação ou, como eu falei, essa alteração de concentração plasmática. Não para essas drogas, não. As drogas mais usadas, Prolopa, Memantina, enfim, Donepezil, as drogas são mais usadas hoje em dia, pelo que eu tenho acompanhado os pacientes, não tem nenhuma referência. Mas não quer dizer que não possa haver algum problema. E, por outro lado, nunca tratei algum paciente de Parkinson com altas doses, eu, pessoalmente. Pacientes de Parkinson não são um tratamento fácil, é algo de... eventualmente, a gente vai ter resultados muito bons de controle de sintoma, como tremor, espasticidade, né, e, eventualmente, recuperação funcional. Eu não sou capaz, pela minha experiência, de fazer uma estimativa de em 80% dos casos vai melhorar isso ou aquilo, em 50%, eu não sei. Não tenho isso, o número de casos suficiente para eu próprio avaliar. Não tem isso na literatura médica que eu conheço. Assim, o que eu conheço de publicação sobre tratamento de Parkinson com maconha, com canabinoides, indica que a gente tem seguramente, certamente, melhora de bem-estar, qualidade de vida em geral do parkinsoniano, relacionado a sono, relacionado a apetite, relacionado ao humor, com segurança grande, com muito provavelmente, bastante provavelmente, a melhora de sintomas, esses que eu acabei de falar. Isso do ponto de vista da estatística do estudo que foi feito. Com poucos pacientes. É o único que eu conheço para tratamento de Parkinson e, enfim, a experiência que eu tenho mostra que pode haver resultados positivos em níveis diferentes. Eu arriscaria, sendo paciente, conhecendo hoje o que eu conheço, doses mais altas, mas nunca tratei algum paciente com doses mais altas para saber se realmente vai melhorar quando os sintomas falham, ou quando a gente não consegue controlar os sintomas com doses menores, né? E algo, sabe, Fabrina, que eu acho importante todo mundo ter uma referência, poder passar isso para os
para os pacientes no que toca ao tratamento de Parkinson, com essas drogas que, em geral, se usa aí, essas que eu falei, é o seguinte: elas são sintomáticas. Elas não tratam a doença. Agora eu ouvi o meu negócio. Elas não alteram, em princípio, a evolução da doença. Então, se não está funcionando bem, o paciente não deveria estar usando, porque é sintomático. É mais ou menos como se você tiver dor de cabeça todo dia, e todo dia tomar dipirona, mas não melhora com a dipirona. Uma hora você vai parar de tomar dipirona e tomar alguma outra providência, né? Mas no caso do Parkinson, como não existe outras alternativas, são essas drogas aí mesmo, parece que os médicos, em geral, continuam receitando, os pacientes continuam usando, mesmo se não está fazendo efeito. Então, é uma coisa que a gente pode informar o paciente, não precisamos sugerir nada a ele, que, olha, medicamentos de tratamento de Parkinson são sintomáticos, eles não são para alterar a evolução da doença. Então, o paciente deve escolher livremente, né? É uma pena que eles não tenham nenhum efeito nesse sentido. Eu não tenho experiência de longo prazo, médio e longo prazo, com parkinsoniano, para avaliar o resultado da cannabis sobre a evolução. Tenho, já falei agora há pouco, uma expectativa favorável por efeitos anti-inflamatórios em geral. Eventualmente, isso pode ser benéfico no caso do Parkinson. Acho que falei demais sobre Parkinson, mas é legal fazer comentários gerais. E não sei se eu te respondi. Qual que é o limite, né? Não há um limite, de fato, sabe? Você pode sugerir o aumento livre. Agora, vamos acompanhando efeito, né? E o melhor, se não está tendo resultado com a medicação, é retirar a medicação e tentar, na minha visão, tentar com a cannabis. É tentar de verdade, que pode ser doses bem altas. Vou voltar o rosto para o Jean, já normalizou a situação dele. E a Lília está levantando a mão. Lília, vou deixar você fazer a sua pergunta aí, tá ok? E passar o rosto para o Jean. Tchauzinho, gente. Boa noite. Obrigado, valeu. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Sou a Lília, sou mãe do Tiago. Ele tem 22 anos, é autista. E já tem há quase 2 anos que eu estou dando óleo da cannabis para ele. E ele tomava vários medicamentos, como Rivotril, Supan, Odol, Fernegran. Esses eu consegui eliminar todos. Tirei todos, já com 2 anos, né, com óleo da cannabis. E hoje ele está tomando somente Tegretol, de 400, um de manhã, outro à noite, e o Pinazan, de 100, um de manhã e outro à noite. E eu estou querendo tirar a dúvida se eu já posso mexer já no Pinazan, se eu posso já passar da 50 miligrama para ele de manhã e 100 à noite. Entendi. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, que eu não tenho uma referência do que é Pinazan. O que é a substância? Pinazan cronazepina. Ah, tá. É antipsicótico, né? Isso. Entendi. Olha, essa é aquela encruzilhada que a gente sempre vai se deparar. Em princípio, em geral, é melhor retirar pacientes ou pela preservação da saúde dele, do ponto de vista orgânico, não tem dúvida alguma, mas retirando antipsicóticos, a gente sempre vai ter um risco indeterminado, para mim hoje, de haver piora. Então, deve retirar, do meu ponto de vista, deve retirar, porque os ganhos são melhores. E por quê? Aquilo que a gente comentou várias vezes aqui, vindo essas crises, em geral a gente consegue controlar com a cannabis e, se por acaso não conseguir, é só voltar com a droga na dose anterior que a gente consegue. Agora, eu tenho que falar que tem esses riscos, mas eu sempre oriento, vamos tentar. E o tempo, já para mim, já é mais do que suficiente, né?
E aí depende, não do tempo nesse caso, mas do estado do paciente. Se ele está mais bem equilibrado, razoavelmente bem equilibrado, eu acho que você deve investir na retirada. E, se for necessário, equilibrar com doses maiores da cannabis. Entendeu? Ok? Eu estava dando cannabis para ele, que eu estava trazendo de fora. Certo. Do estado de Goiás, um amigo nosso, né, que é bem conhecido aí de você. E agora que, devido aos Correios, eu consegui comprar na aldeia dos índios, só que eles não sabem me explicar quanto de CBD e quanto de THC. Né? Você tem alguma coisa? Olha, eu, quanto a isso, não posso falar nada. É até Lilian, né? Isso. Isso, olha, gente, eu vou aproveitar para tocar nesse assunto que a Lilian tangenciou, né? Ou chamou aí circunstancialmente, que é a questão de qualidade dos óleos e garantia de qualidade. Isso é alguma coisa de extrema importância para todos nós. E a gente tem que tratar disso com o maior cuidado, responsabilidade, né? Carinho, se vocês quiserem. E agora, respondendo ao que você disse, eu não conheço esse óleo, né, que você está falando. Não posso falar nada sobre nada, zero. Aí eu perguntei para eles se eles sabiam quanto de THC, quanto por cento de THC, quanto por cento de CBD. Eles não informaram, né? Não, olha, isso em geral os cultivadores, não só sendo índio ou não sabem. Muito pouco deles tiveram seus produtos testados. Eles podem, às vezes, uma parte só deles tem uma genética específica e tem uma estimativa a partir daquela genética, mas é só uma estimativa. Então, certeza de concentração de THC e CBD, pouquíssimo produtor que hoje tem. É certeza mesmo, quase ninguém, porque não estão testando. Para ter isso, que seria um nível de controle que eu gostaria de ter, todos deveriam estar testando seus óleos com alguma regularidade. Né? Isso é o certo. Mas a gente não tem condição de fazer isso por enquanto. Agora, vou dizer o seguinte, isso aí é necessário, imprescindível. Eu sempre digo, em geral, para meus pacientes, eu sabendo que é maconha que está ali, se eu tiver uma ideia de qual concentração, ótimo, mas maconha dá para a gente usar, é seguro. Né? E a gente vai acertar a dose aumentando até chegar num ponto que seja adequado. Agora, se eu não tenho nem certeza que é maconha, nem de como foi feito, nem de nada, eu não posso falar nada. Entendeu? E ninguém pode, né? Essa é uma cautela que a gente tem que ter em geral. Enfim, não, tomara que seja, né? Você conhece, né? Como você já vinha usando antes, você sabe o sabor, eventualmente você experimentou, sabe o efeito. Então, eu achei a cor, a consistência, assim, bem diferente. Aí eu fiquei com um pouco, pensei, eu vou testar enquanto eu tenho o que vem para mim. O que eu percebi é que dá muita sonolência. Dormiu bastante, né? Mas eu não acho que eu não vou ficar com esse, porque eu não conheço, não sei a procedência. Você nunca tomou, você própria, nunca tomou do seu filho? Tomei, eu senti muito sono, dormi demais. Você tomou 2, o que você tinha antes e esse agora que você pegou? Esse que eu tomei agora, que eu comprei dos índios, eu dormi mais. Então você tomou os 2 e sentiu que os efeitos eram mais ou menos parecidos e esse aí te deu mais sono, é isso? Isso. Olha, como você já comprou, te sugiro, se você conseguir alguém, se alguém, por exemplo, aqui entre nós, conhecer alguém lá no território, né, que puder testar isso aí para você, junto com você, avaliar, porque pelo que você está falando, parece que é mesmo um extrato de maconha e que é mais concentrado, mais potente do que o que você já usava. Mas eu não quero adiantar nada, porque, enfim, não sei, né? Vamos passar para adiante. Então tá, muito obrigada, boa noite. Boa noite, um abraço. Obrigado, Lilian. Temos mais uma pergunta aqui da Mari, né? Estou tentando ver se ela consegue falar. Mari,
Você consegue falar com a gente, Mari? Está ouvindo? Eu acho que não está funcionando o áudio dela, mas vou ler a pergunta aqui. Né? Com relação a medicamentos que interferem no sistema nervoso central, de pessoas com esquizofrenia, depressão, né? Às vezes ocorrendo juntas, né? Como proceder? Começa com doses menores do óleo em baixas concentrações, ok. Mas a dúvida é sobre as interações medicamentosas, riscos de tirar certos medicamentos, sobre o Alzheimer também é a mesma dúvida. Olha, não tenho muito acrescentado do que eu já falei, porque não acho que tenha conhecimento preciso ainda sobre associações específicas e seus resultados. E há, com certeza, muita variabilidade nisso. Então, vamos pegar um grupo. Associação de cannabis com benzodiazepínicos, que pode estar presente em todos esses tratamentos, no tratamento de todos esses distúrbios que a Mari citou. Benzodiazepínicos é uma droga psiquiátrica de largo, são drogas psiquiátricas do mais largo, talvez sejam os mais usados ainda, né? Hoje o Rivotril, antigamente, quando eu fazia medicina, era o diazepam, são todos da mesma linhagem, o diazepam ainda é bastante usado, enfim, todos, é um leque aí, benzodiazepínico. Bom, o efeito esperado de associação de benzodiazepínico com cannabis é sonolência. Os benzodiazepínicos são fortes e soníferos, né? E deve dar. É possível ter efeito paradoxal e o paciente tem insônia? É possível. Qual é a frequência disso? Indeterminada para mim, entendeu? Idem, um exemplo bem outro, importantíssimo nesse caso. Efeito esperado de associação de cannabis com risperidona para pacientes psicóticos, controle da psicose, controle da esquizofrenia. Pode haver o efeito paradoxal contrário de piora? Com certeza pode. Qual é a frequência? Com certeza é pequena, muito menor do que a de resultado positivo. Mas qual é precisamente? Eu não sei. E tenho certeza que não tem conhecimento documentado sobre isso ainda, entendeu? Nem eu tenho, na minha experiência, como discernir isso. Só posso te garantir que é muito mais baixa. A gente fazendo essa técnica de começar com dose baixa e subindo é muito pequena. Realmente eu tenho tido problemas basicamente na retirada. Entendeu? Aí é que o bicho pega. Então, é uma questão sempre muito delicada, se vale a pena retirar, quando vale a pena retirar, o quanto retirar. Então, quanto mais grave o paciente, quanto menos perspectivas de desenvolvimento houver também, então, menos, e se não tiver efeitos colaterais importantes, menos eu tenho um impulso para retirar. Agora, os pacientes mais novos, que têm uma possibilidade de desenvolvimento grande, ainda, né? Quanto mais novo, associação de muitas drogas, aí eu tenho um interesse maior, né? Eu acho que vale mais a pena correr riscos de desequilíbrios que existem na retirada. Então, recapitulando só o que eu falei aqui, que em geral eu tenho conseguido, grande parte, a grande maioria, talvez todos que eu me recordo aqui agora, um bom sucesso em ir subindo dose aos poucos. E o momento onde tem aparecido problemas nesse tipo de pacientes, quase sempre, a grande maioria das vezes, nas retiradas. E é algo em determinada frequência, eu não consigo discernir, não é a maioria, não é desprezível, de jeito nenhum, né? É importante, são casos graves, né? De surtos psicóticos, às vezes com componente de agressividade grande, então problema, né? A gente deve evitar. Mas, então, qualquer caso é importante, mas não dá para ter certeza da frequência. Mas, enfim, eu sempre acho que vale a pena tentar, porque os efeitos, do ponto de vista orgânico, se a gente conseguir substituição, são muito melhores.
e do ponto de vista psíquico também, sobretudo, como eu estava falando, se tratar de paciente mais novo, tem chance de desenvolver. E mais isso. Já chega de sofá. Oi? Eu tinha desculpa, eu tinha liberado o áudio dela e acho que por algum motivo só foi liberado agora. Tá bom. Bom, é isso então, né? Acho que... Fechou. Por hoje tá bom. A próxima, então, vão ser efeitos colaterais. E a gente agora está bem pertinho do final ali, dos temas da cartilha. Exatamente. Mais uma aula aí bem sucedida. Acho que nós tivemos aí cerca de uma média aí de 30 participantes aí da aula. Foi bem legal, acho que batemos o recorde, né? E fico muito feliz aí com você compartilhando toda a sua experiência aí com a gente, né? Mais uma vez, gratidão imensa, Paulo, por tudo isso. Trocando experiência, né? Aprendendo. Eu acho que a gente está adquirindo cada vez mais segurança, né? Do que a gente está fazendo, e os resultados são positivos em geral. Eu gostaria muito, e acho que a gente vai fazer no tempo, né? Conseguir ter uma sistematização das informações, de modo que parte, pelo menos, dessas dúvidas que a gente levante, a gente mesmo consiga responder com os dados da nossa clínica. E quanto mais pacientes a gente tiver, mais diversos problemas e os dados organizados, sistematizados e analisados, mais segurança a gente vai ter. E é o que eu estou buscando, mas, enfim, mesmo ainda com todos os graus de insegurança que a gente viu aqui hoje, né? Para esses conjuntos de distúrbios, problemas, doenças, eu tenho tido resultados muito bons, excelentes, em um volume grande de pacientes, e isso tem me animado a persistir e difundir cada vez mais, porque, enfim, olha, eu vou dizer, nessa estada no Rio, eu falei um pouco antes de crianças usando produtos de altíssima concentração de THC, autistas, com evolução que eu estou impressionado. Entendeu? Nessas coisas, mas, opa, o resultado pode ser bem melhor ainda do que eu próprio estava antevendo. Algum tempo de uso, doses altas, eventualmente, tudo isso me chamou bastante atenção. Ó, gente, falei um pouco demais aqui. Agradeço a todo mundo que esteve aí de novo. Estamos quase finalizando essa homogeneização, que seja, troca de informações, para a gente montar uma rede de atendimentos. E é isso aí. Um abraço, boa noite. Exatamente. Boa noite a todos. Então, em breve a gente vai divulgar aí quando será a próxima. Tá? Vamos acompanhando aí nos grupos. Em breve o site vai estar pronto aí. E toda essa organização aí vai se encaixando aos poucos. Tudo bem orgânico. É o caos orgânico. Tem que falar. Até mais, pessoal. Doutor Paulo.